uma jovem enfermeira, atendeu uma ligação em polonês na frente de um paciente bilionário. No dia seguinte, ela perdeu o emprego. Era uma fria manhã de segunda-feira, quando Danielle Harper retomou seu turno no imaculado quarto de hospital em Los Angeles. O dia parecia muito normal como qualquer outro. Sem saber que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado, Danielle entrou no quarto 312, onde seu paciente, Edward Langston, estava se recuperando de uma cirurgia recente. Aos 60 anos, Edward era um homem de negócios cuja energia vibrante havia sido diminuída por sua condição médica. Seus sinais vitais estão estáveis, disse ela gentilmente, certificando-se de falar calmamente para que ele pudesse ouvir o cuidado em sua voz. Você está bem. Continue descansando e nós o colocaremos de pé novamente em nenhum momento. A resposta de Edward foi mínima, apenas um leve aceno de cabeça. Ele não era de falar muito, especialmente com uma enfermeira que acabara de conhecer. Mas havia algo em seu olhar, algo que sugeria que ele estava profundamente ciente de tudo ao seu redor, mesmo que escolhesse permanecer em silêncio. Quando Danielle terminou sua avaliação, seu telefone vibrou suavemente em seu bolso. Ela o puxou para fora, vendo que era uma chamada recebida de sua mãe idosa. O coração de Danielle amoleceu ao ver o nome de sua mãe piscando na tela. A mulher era uma rocha em sua vida, sempre oferecendo sabedoria e amor, mesmo a quilômetros de distância. A ligação não foi longa, apenas um rápido check-in. Danielle havia se acostumado a esses momentos. A conexão com suas raízes, mesmo no meio de um dia de trabalho agitado, ela atendeu a chamada suavemente, abaixando um pouco a voz para manter a privacidade de sua paciente. Olá, mamãe! Ela cumprimentou em polonês, a língua fluindo naturalmente de seus lábios. Do outro lado da linha, a voz de sua mãe estalava cheia de preocupação. Danielle, você tomou suas vitaminas hoje? Perguntou sua mãe, o tom de cuidado maternal evidente em suas palavras. Danielle sorriu. Seus olhos se voltaram brevemente para Edward, que permaneceu imóvel, embora ela não tivesse certeza se ele estava ouvindo ou simplesmente perdido em pensamentos. Sim, mamãe. Eu ouvi e voltarei para casa em breve. Eu prometo. Ela tranquilizou sua mãe, sua voz terna enquanto falava. Por um momento, tudo pareceu desacelerar. O mundo fora do quarto do hospital desapareceu, enquanto Danielle falava com sua mãe, lembrando-a de tomar seus remédios, verificando seu bem-estar e prometendo que voltaria para casa para visitá-la em breve. Foi uma breve conversa, uma troca amorosa entre mãe e filha. Mas foi um lembrete dos laços familiares que a ancoravam, mesmo enquanto trabalhava incansavelmente em um trabalho de alta pressão. A conversa terminou tão rápido quanto começou. Danielle se despediu, fez uma promessa final de visitá-la em breve. Desligou o telefone, guardando-o novamente no bolso. Ela se virou para Edward, oferecendo-lhe um sorriso educado, mas sua expressão não mudou. Ele ainda a observava, mas agora havia uma intensidade silenciosa em seu olhar. Ele não falou nem reagiu ao telefonema. Danielle não tinha consciência do significado do momento. Era apenas mais um dia de rotina, outro paciente, outro telefonema. Mas Edward Langston estava ouvindo. Na verdade, ele tinha ouvido cada palavra da conversa dela. Seus ouvidos se aguçaram quando ele reconheceu a língua estrangeira, a suave melodia do polonês. A mente de Edward correu enquanto ele processava o que tinha acabado de ouvir. Ele estava procurando por alguém que pudesse ajudá-lo com um negócio crucial, um que pudesse mudar o curso de sua vida. Ele estava procurando por alguém que falasse polonês fluentemente, alguém que pudesse preencher a lacuna em uma negociação crucial. E agora a solução apareceu por acidente. Mas em vez de ver a conexão como um golpe de sorte, os pensamentos de Edward ficaram frios. Ele tinha visto algo que podia usar: a língua.
A fluência de Daniele em polonês era agora a chave para uma porta que ele precisava abrir. E enquanto pensava mais sobre isso, percebeu que precisaria que ela se concentrasse inteiramente nele. Ele precisaria que ela estivesse livre de suas obrigações hospitalares, livre de qualquer distração. Sem dizer uma palavra a Daniele, Edward permaneceu imóvel em sua cama, seus olhos nunca a deixando enquanto ela completava suas rondas. Daniele mal sabia que o homem que ela acabara de tratar com tanta gentileza já estava tramando seu futuro. Um futuro que tomaria um rumo inesperado e drástico. No dia seguinte, Daniele chegou ao hospital pronta para outro plantão. Ela não tinha ideia de que as coisas seriam diferentes. Conforme o dia passava, Daniele foi chamada ao escritório de seu supervisor. As paredes do escritório pareciam mais frias do que o normal, e uma sensação de desconforto tomou conta dela quando ela entrou. Sua supervisora, uma mulher de rosto severo com um ar de autoridade, estava sentada atrás de sua mesa. No momento em que Daniele entrou, ela sabia que algo estava errado. "Daniele, por favor, sente-se", disse o supervisor em um tom afiado. Daniele sentou-se, seu coração já afundando. "Precisamos conversar sobre um incidente que ocorreu ontem." Daniele ficou imediatamente confusa. Que incidente? Ela tinha sido cuidadosa e profissional como sempre, mas as palavras que se seguiram a atingiram como um tapa na cara. Um paciente havia registrado uma reclamação contra ela. O motivo da conduta antiprofissional foi explicado por seu supervisor. Embora a mente de Daniele já estivesse acelerada, aparentemente o uso de uma língua estrangeira durante o horário de atendimento deixou o paciente desconfortável. Ele expressou preocupação com seu profissionalismo. O coração de Daniele deu um pulo. Ela teve o cuidado de manter assuntos pessoais separados do trabalho, mas sabia que tinha falado polonês ao telefone com a mãe. Mas foi uma ligação breve, uma que ela atendeu em particular. Como algo tão inocente poderia levar à sua demissão? O supervisor continuou, mas o mundo de Daniele já havia parado. Ela ouviu as palavras, mas elas pareciam distantes, surreais. "Você será demitida imediatamente. Por favor, reúna seus pertences." Esmagada e humilhada, Daniele sentiu o peso do mundo pressionando seu peito. As lágrimas ameaçaram, mas ela as conteve, não querendo parecer fraca. Ela sempre se orgulhou de seu profissionalismo e de sua capacidade de permanecer calma em qualquer situação. Mas isso era diferente. Sua dignidade foi arrancada em um instante. Enquanto ela arrumava suas coisas, Daniele não pôde deixar de se perguntar se era realmente a linguagem que incomodava o paciente ou se havia algo mais. Ela não tinha ideia de que o homem a quem ela acabara de tratar tão gentilmente, o homem de quem ela havia cuidado apenas algumas horas antes, era o mesmo que havia feito a reclamação. A chuva começou a cair algum tempo depois do pôr do sol. Uma garoa suave. A princípio, quase um sussurro contra os vidros das janelas do apartamento, apertado onde Danielle Harper estava sentada sozinha, olhando para o vazio de sua sala de estar. A luz da rua lá fora piscava, ligando e desligando, lançando um brilho laranja nervoso através de suas paredes modestas e iluminando as contas fechadas que estavam espalhadas pela mesa da cozinha como uma mão de pôquer perdida. Seu apartamento estava quieto demais. O bip dos monitores cardíacos se foi. Os passos apressados das enfermeiras, o ruído branco reconfortante da vida no hospital. Tudo o que restou foi o silêncio opressivo. Daniele sentou-se encolhida no sofá, vestindo um moletom enorme e segurando uma xícara de chá morno. Seus olhos estavam vermelhos de vidro pelas lágrimas que ela teve orgulho de derramar mais cedo em público. Ser demitida a abalou profundamente, não porque ela acreditasse que tinha feito algo errado, mas por causa da maneira como aconteceu, rápido, sem questionamentos e sem espaço para se explicar. Ela sempre acreditou que se trabalhasse duro,
tratasse as pessoas com gentileza e permanecesse diligente, coisas boas viriam. Mas o mundo, como se viu, nem sempre recompensava a gentileza. Às vezes a punia. O chamado ainda tocava repetidamente em sua cabeça. A voz suave de sua mãe. O conforto de falar seu polonês nativo apenas por um momento e o silêncio de seu paciente Edward Langston, enquanto ele ouvia, sem dar nenhuma indicação do que estava por vir. O telefone dela vibrou na mesa de centro, cortando o silêncio. A tela iluminou um número desconhecido. Danielle olhou fixamente para ele. Uma pontada de ansiedade percorreu seu estômago. Ela não estava com humor para telemarketing ou agentes de cobrança. Ainda assim, algo lhe dizia para atender. Ela hesitou, então deslizou a tela e levou o telefone ao ouvido. "Olá", disse ela com a voz cautelosa. Houve uma breve pausa e então uma voz suave, composta e inconfundivelmente familiar, veio através da linha. "Senhorita Harper, aqui é Edward Langston." Danielle congelou. Era como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. Ela sentou-se ereta, o pulso acelerou, os olhos ficaram repentinamente alertas. Ela imaginou esse homem em sua mente 100 vezes desde que foi demitida. Questionou se era realmente ele quem reclamou. Agora, lá estava ele ligando, para ela pessoalmente. "Por que você está me ligando?" ela perguntou, lutando para manter a voz firme. Havia uma ponta em suas palavras, não exatamente raiva, mas algo próximo disso. "Eu te devo uma explicação", Edward disse sem se incomodar com a hostilidade no tom dela. "E uma oportunidade?" Danielle franziu a testa confusa. "Uma explicação. Você me demitiu. Você poderia ter falado comigo, me perguntado se eu sairia da próxima vez. Você não precisava destruir minha carreira. Eu não a destruí." Ele respondeu calmamente. "Eu redirecionei." A arrogância em sua voz fez o maxilar de Danielle apertar. Ela não respondeu imediatamente, esperando que ele continuasse. "Eu ouvi você falar com sua mãe", Edward disse em polonês. "Você não sabia que eu entendia nada disso, não é?" ela disse categoricamente. "Bem, eu sei o suficiente para reconhecer a fluência quando a ouço. O suficiente para saber que você não estava falando casualmente. Você estava falando com conforto, confiança como uma nativa." Danielle se recostou no sofá, estreitando os olhos. "O que você quer dizer?" "Passei os últimos 9 meses procurando por alguém como você. Um tradutor de polonês para inglês que possa operar em ambientes de alta pressão. Estou nos estágios finais de negociação de um acordo internacional, algo enorme. 5 países, bilhões de dólares. Uma das principais partes interessadas é uma empresa de investimento privado em Varsóvia. Eles se recusaram a trabalhar em inglês. Todos os tradutores que trouxe até agora se atrapalharam. Muito rígidos, muito acadêmicos. Eles não entendem as nuances, o tom, o ritmo de uma conversa real." Danielle ficou chocada. "Então você me demitiu para que eu pudesse trabalhar para você." "Sim. Você percebe o quão absurdo isso parece, certo? Você anexou minha vida por algum acordo comercial." A voz de Edward suavizou um pouco. "Eu não fiz isso por crueldade, senhorita Harper. Eu fiz isso porque precisava ter certeza de que você estava disponível. Você estava acorrentada àquele hospital. Eu não podia me dar ao luxo de esperar para ver se você considera tirar uma folga." Danielle olhou para a parede. Foi a coisa mais insana que ela já tinha ouvido, e ainda assim ele parecia sincero. Ele parecia um homem acostumado a mover montanhas para conseguir o que queria. "Deixe-me ser claro", Edward continuou. "Isso não é apenas um favor que estou pedindo. É um trabalho remunerado. Uma semana na Polônia, jato particular, segurança total, discrição e profissionalismo. Você estará presente em todas as reuniões, em todas as discussões a portas fechadas. Seu trabalho é ser minha voz quando eu não puder falar a deles." A boca de Danielle estava seca, e o pagamento era de os 50 milhões de dólares. Ela quase deixou o telefone cair. "Com licença, 50 milhões de dólares."
Ele repetiu como se fosse apenas mais um item em uma planilha. Daniele ficou andando de um lado para o outro agora. Por que você ofereceria tanto? Isso é mais do que eu ganharia em 5 vidas como enfermeira, porque se esse acordo for fechado, eu saio com 10 bilhões. Você é a diferença entre isso acontecer ou não. Ela sentiu o chão se mover sob seus pés, o emprego do qual ela foi demitida. Mal cobria seu aluguel. Agora ela estava recebendo uma oferta de riqueza geracional porque falava a língua que sua mãe lhe ensinou. E se eu disser não? Ela perguntou. Então eu vou encontrar outra pessoa. Ele disse com apenas um leve tom de desafio. Mas eu não acho que vou porque você é mais inteligente do que isso. Daniele sentou-se novamente com a mente girando. Ela pensou em sua mãe, nas contas médicas da noite em que ela ficou sem dormir, equilibrando turnos duplos e empréstimos escolares, e então ela pensou em como ela tinha sido facilmente descartada. Quão rápido o hospital a deixou ir sem nem pensar 2 vezes. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre recuperar seu valor. Preciso de 24 horas, ela disse. Você tem 12, Edward respondeu. Meu jato sai amanhã de manhã. E assim, de repente, a linha caiu. Daniele ficou em silêncio, o telefone ainda pressionado contra o ouvido. A chuva batia nas janelas como um eco de seus pensamentos acelerados. Ela se levantou, caminhou até a mesa da cozinha e olhou para a pilha de contas não pagas. Sua vida tinha sido sobre sobrevivência por tanto tempo que ela não se lembrava de como era a possibilidade. Naquela noite, ela mal dormiu. Seus sonhos eram visões fragmentadas de salas de reuniões, horizontes estrangeiros, sua mãe sorrindo na cozinha. A cadência suave do polonês, falado como uma canção de ninar. Quando a manhã chegou, Daniele estava à beira de uma decisão. As rodas do jato particular beijavam a pista com um leve tremor. A luz da manhã se estendia pela pista lançando um tom dourado sobre a capital polonesa, Varsóvia estoica e afiada. Viva com um hálito frio que a fazia ficar mais ereta. Para Daniele Harper, o momento em que o avião pousou foi como entrar em outra vida. Ela desceu as escadas lentamente, a bainha de seu sobretudo azul marinho roçando em suas panturrilhas, seus saltos estalando suavemente contra o metal, sua respiração turva no ar, frio de novembro. Mas seus passos continham uma calma determinação. Sob as camadas de fadiga de viagem e adrenalina, uma tempestade silenciosa se formou em partes iguais de nervosismo, de descrença e resolução crescente. Poucos dias atrás, ela havia saído de um hospital com uma caixa de papelão e um nome manchado pelo silêncio. Agora ela estava em uma pista estrangeira na capital da terra natal de seus ancestrais, prestes a entrar em uma das maiores negociações comerciais da história moderna. Edward Langston esperava no pé da escada, parecendo não muito diferente da imagem que se formara em sua mente, vestido com um casaco de lã cinza, luvas de couro e uma expressão que misturava cálculo com aprovação sutil. Senhorita Harper, disse ele quando ela o alcançou. Seu tom era formal, mas havia uma mudança inegável na maneira como ele a olhava agora, como um homem ciente de que havia feito a aposta certa. Sr. Langston, ela respondeu, oferecendo um leve aceno de cabeça. Jet lag? Perguntou ele, gesticulando, para que ela o seguisse em direção à Mercedes preta que a esperava. Já passei por piores, disse ela, deslizando para o calor do interior de couro do carro. Enquanto o veículo se afastava do aeroporto, Varsóvia se desdobrou diante de seus olhos. Era uma cidade de contradições. Arranha-céus de vidro refletiam as silhuetas em tons pastéis de edifícios pré-guerra, história e inovação em camadas como sedimentos. O horizonte fervilhava de ambição e as ruas vibravam com a energia de um povo que havia reconstruído das cinzas. Edward quebrou o silêncio.
Estamos lidando com um consórcio de 5 grandes investidores. 3 são cidadãos poloneses muito tradicionais, muito conscientes da língua. Um é suíço, um americano. O lado polonês foi cauteloso. Cada palavra importa. Eles querem acreditar que estão sendo compreendidos além da tradução. Eles querem respeito, autenticidade. Daniele assentiu, absorvendo cada palavra. Eu tive 3 intérpretes atrapalhados. Ele continuou, sua voz tensa de frustração. Muito mecânico, muito formal. Você não está aqui para traduzir sílabas. Você está aqui para traduzir intenção, tom, confiança. Daniele virou a cabeça para a janela, observando a cidade passar embaçada. E você acha que eu posso fazer isso? Ela disse mais, como uma declaração do que uma pergunta. Edward olhou para ela. Eu sei que você pode. Você falou com sua mãe com um tipo de fluência que nenhum deles tinha. Era natural emocional. É isso que eles precisam ouvir. Eles chegaram ao hotel, uma imponente estrutura de vidro moderna que brilhava contra o céu cinza. Lá dentro, tudo era mármore, luzes suaves e luxo silencioso. O concierge cumprimentou Edward com deferência e entregou a Danielle a chave do quarto sem questionar. Começaremos os briefings às 15 horas. Edward disse. Você se encontrará com a equipe jurídica, revisará os documentos da proposta e praticará as respostas. As negociações reais começam amanhã de manhã. Entendido, Daniele disse. Ele fez uma pausa. E Daniele, sim. Não traduza apenas. Lidere-os. Use sua voz. Por um momento, o ar mudou. Não era mais uma questão de obrigação ou dinheiro. Era algo mais poderoso. Crença. Ela entrou em sua suíte em silêncio, a porta automática sibilando suavemente atrás dela. O quarto era amplo, decorado com elegância minimalista. Uma cesta de frutas estava sobre a mesa. Sua bagagem já havia sido trazida. Tudo estava perfeito, exceto ela. Ela largou o casaco na poltrona e caminhou até as janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. A vista era deslumbrante, telhados se estendendo no horizonte, torres de igrejas erguendo-se desafiadoramente contra o cinza. O rio, visto-la cortando um caminho prateado. Por tudo abaixo, placas brilhavam em letras grandes e familiares. Aptica, Picárnia, Kałarnia. O polonês é sua primeira língua, aquela que há poucos dias lhe custou um emprego, e agora era a razão pela qual ela estava aqui. De pé em um hotel 5 estrelas à beira de reescrever seu destino, ela descansou a testa contra o vidro frio e se permitiu senti-lo. Espera. A maravilha, a raiva e o espanto. Com que rapidez o mundo girava quando alguém ouvia sua voz. Realmente a ouvia e não pedia para silenciá-la. Depois de um breve descanso, ela vestia um terno cinza ardósia sob medida, com uma blusa branca, brincos, de ouro sutis e a cruz de prata de sua mãe em volta do pescoço. Não era moda, era uma armadura. Ela desceu até o andar da conferência onde Edward e sua equipe esperavam que se seguiu. Foi um turbilhão de informações, documentos, estratégias, cronogramas e perfis de partes interessadas. Danielle tomou notas, fez perguntas incisivas e solicitou clipes de áudio dos negociadores poloneses, falando em reuniões anteriores para estudar seus padrões de fala. No final do dia, ela não era mais apenas uma enfermeira que virou tradutora. Ela era uma estrategista, uma comunicadora, uma arma. Ao cair da noite, ela retornou à sua suíte, muito conectada para dormir. Em vez disso, ela ficou mais uma vez na janela observando Varsóvia cintilar abaixo dela. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Me ligue quando puder. Eu vi o noticiário. Você está tão linda. Eco de Modi. O coração de Daniele se apertou. De alguma forma, a notícia se espalhou. Sua foto foi capturada no aeroporto.
Um breve flash de notícias intitulado Tradutor polonês-americano se junta a um acordo de investimento de alto risco, em Varsóvia. Ela ligou. Sua mãe atendeu no primeiro toque. Daniele. Oh, meu Deus, você está bem? Eu te vi no noticiário. Seu casaco parecia caro. Sua mãe disse em uma mistura de preocupação e orgulho. Daniele riu pela primeira vez em dias. Estou bem, mamãe. Estou realmente bem. Não entendi tudo, mas eles disseram seu nome. Disseram que você estava representando a América e a Polônia. A garganta de Daniele apertou. Estou apenas tentando fazer minha parte. Você sempre fez a sua parte. Eles simplesmente não viram até agora. Eles conversaram por mais um tempo. Daniele desligou com o coração cheio. Ela se virou da janela, sentou-se à mesa e começou a revisar suas anotações novamente. Amanhã, o verdadeiro teste começaria. Mas esta noite ela se permitiu um pequeno pensamento poderoso. Ela não estava mais apenas falando polonês, ela estava falando poder o elevador, subiu em silêncio, paredes de vidro, revelando o horizonte frio e afiado de Varsóvia. O sol da manhã atravessava as nuvens, riscando a cidade em ouro pálido. O mundo abaixo era distante e silencioso, mas dentro de Danielle Harper, tudo zumbia como estática antes de um relâmpago. Andar 42. As portas deslizaram e se abriram com um toque suave. Um corredor elegante de paredes pretas foscas e iluminação ambiente suave levava a uma única porta de carvalho polido. Além dela, a sala de reuniões, onde o futuro mudaria os investidores internacionais, já estavam sentados. Edward Langston caminhava à frente de Danielle, com uma expressão ilegível, mas uma postura severa. Ele acenou com a cabeça uma vez para ela, seu jeito de dizer, está na hora. Danielle respirou fundo e entrou na sala. Era vasta e cirúrgica. Em sua elegância, paredes de vidro com vistas deslumbrantes do rio Vístula, uma longa mesa de conferência de obsidiana e cadeiras espaçadas com precisão. 12 homens e mulheres estavam sentados em silêncio. O ar denso de dinheiro e desconfiança. Na outra extremidade estavam os delegados poloneses. O Sr. Vexky, o patriarca estoico do consórcio Hilski, seu filho Jakub, de olhos afiados e encolhidos, como uma mola, e a senhora Magdalena Stasik, equilibrada e fria, a única mulher à mesa e a única que não olhou imediatamente através de Danielle. À esquerda estavam os americanos e suíços observando, calculando. Cada palavra nas próximas horas carregaria o peso de impérios. Danielle sentou-se ao lado de Edward, seu caderno preto aberto, imponente, mas com as mãos firmes. Sua blusa era branca e imaculada, seus lábios sem brilho. Não havia nada chamativo nela hoje. Ela não precisava de deslumbramento. Sua voz seria seu poder. Um advogado suíço pigarreou e começou. Edward se inclinou levemente em direção a Danielle. Vá em frente, ele sussurrou. Ela falou primeiro em inglês e depois perfeitamente em polonês. Sua voz era clara, intencional e calorosa, mas nunca casual. Ela enchia a sala não com volume, mas com gravidade, o tipo de voz que fazia os outros se inclinarem sem perceber. Os delegados poloneses a observavam atentamente. Ela não apenas traduzia, ela vivia cada frase. Ela combinava cadências, suavizava expressões idiomáticas ásperas, captava piadas sutis em polonês e as recompensava para que soassem com a mesma delicadeza em inglês. Quando alguém falava errado, ela se ajustava com diplomacia que fazia parecer proposital. Quando uma metáfora não era bem traduzida, ela a substituía por uma enraizada no folclore polonês, ganhando um sorriso sutil do Sr. Hilski. A negociação foi intensa. Bilhões estavam em jogo. Direitos de propriedade intelectual, segurança de dados, patrimônio de longo prazo, compartilhamento, tudo um labirinto de jargões legais e manobras comerciais.
Daniele era a ponte que conduzia cada lado com segurança através de um abismo cultural. Edward falou sobre inovação, parcerias estratégicas, expansão de mercado. Danielle traduziu suas palavras com o nível certo de otimismo e respeito, evitando a bravata que poderia azedar o tom com o lado polonês, tradicionalmente conservador. No meio da manhã houve um soluço. Jakubielski franziu a testa, inclinou-se para a frente e disse bruscamente em polonês: "Isso parece colonização disfarçada de investimento." Um momento de silêncio atordoado preencheu a sala. Edward não entendeu. Os americanos se mexeram desconfortavelmente, mas Danielle segurou o momento. Ela se virou calmamente para Jakub. "Eu ouço sua preocupação." Ela disse em polonês, seu tom firme e respeitoso, mas firme. "Mas isso não é sobre tomar, é sobre construir. Você não está entregando terras, você está plantando raízes que crescem em ambos os lados do oceano. Essa é a proposta." Jakub olhou para ela surpreso. Seus olhos se estreitaram, mas agora havia curiosidade, não hostilidade. Danielle continuou em polonês, direcionando suas palavras a toda a delegação. "Sempre há risco em abrir portas, mas há um risco maior em se recusar a atravessá-las. O que este acordo oferece não é rendição, é uma parceria nos seus termos. Edward não está pedindo controle, ele está oferecendo um aperto de mão." A sala se moveu. A tensão derreteu um pouco. Magdalena Stasic se inclinou para a frente, cruzando as mãos e fez uma pergunta direta a Danielle em polonês. "E quanto à integridade? Quando o dinheiro se move assim, algo sempre se perde. Que garantia temos de que nosso legado não se tornará a nota de rodapé de outra pessoa?" Danielle olhou para ela não como uma tradutora, mas como uma mulher. Ela respondeu não apenas com a voz de Edward, mas com a sua própria. "Eu entendo o legado", disse ela suavemente. "Minha mãe me criou com canções de ninar polonesas enquanto esfregava o chão em uma cidade que não conseguia pronunciar nossos nomes. Eu sei como é ser apagada em nome do lucro. Mas também sei que quando controlamos nosso assento à mesa, conseguimos escrever a narrativa." Os olhos de Magdalena suavizaram. Não houve refutação. Edward virou-se ligeiramente para Danielle e murmurou enquanto o almoço era servido. O café foi reabastecido. Os papéis foram passados de um lado para o outro. Revisões foram sugeridas. Cláusulas foram debatidas. Danielle permaneceu uma presença constante. Ela percebeu os ânimos exaltados antes que fervessem. Ela evitou falhas de comunicação. Ela se tornou o óleo invisível que permitiu que as grandes engrenagens da indústria girassem suavemente. No final da tarde, após horas de negociação, os documentos finais estavam prontos para a assinatura. Não houve discursos triunfantes, nem pausas dramáticas, apenas alfinetes destampados e páginas viradas. Um por um, os investidores assinaram. Jakub assinou por último lentamente, com um olhar de soslaio para Danielle. Ele deu a ela um pequeno aceno, não de aprovação, mas de reconhecimento e respeito. Quando a última página foi escrita, o clima na sala mudou. Alívio, poder de conquista. Pessoas se levantaram de seus assentos. Mãos foram apertadas. Risos retornaram aos rostos. Um brinde foi servido. Câmeras foram conduzidas para uma breve sessão de fotos. Edward se virou para Danielle. Pela primeira vez, ele olhou para ela não como um trunfo ou mesmo como uma profissional, mas como uma igual. "Nada disso teria acontecido sem você", disse ele. Sua voz, geralmente medida e fria, carregava algo novo. Gratidão. Danielle sorriu, sua exaustão misturada com descrença. Ela nunca havia imaginado esse momento, nunca ousou imaginar. Ela se virou para a janela. Varsóvia se estendia abaixo deles, telhados captando a luz como pedras polidas. Poucos dias antes, ela havia sido demitida por falar polonês. Hoje, ela falou em uma sala que abalou as economias globais. Um repórter aproximou-se, gentilmente, de seu caderno em mãos.
Com licença, senhorita Harper, ela disse. Como é ser a voz por trás de um acordo de os 500 bilhões? Danielle olhou para ela, com os cantos dos lábios se curvando em um sorriso. Parece que o mundo finalmente aprendeu a ouvir. Choveu na noite anterior e as ruas de Los Angeles ainda brilhavam com um brilho úmido, enquanto o sol nascia em um novo dia, lançando uma luz suave sobre a cidade e sobre Danielle Harper, que estava do outro lado da rua do Hospital Memorial Saint. A loura? O mesmo lugar que antes era seu local de trabalho e o local do momento mais humilhante de sua vida. Ela tomou um gole de café em silêncio em um copo de papel, olhando para as portas de vidro familiares sem intenção de ir em sua mente. Um turbilhão de emoções. Não amargura, mas um silêncio reflexivo, uma sensação de testemunhar o capítulo que havia se fechado há muito tempo, quando ela foi demitida pelo simples ato de falar polonês com sua mãe durante um turno, um momento de gentileza confundido com falta de profissionalismo, uma linguagem de amor tratada como um crime. E enquanto o vento puxava a bainha do seu casaco, ela virou as costas para o prédio, não com raiva, mas com determinação, caminhando em direção a uma vida que ela havia reivindicado para si. Uma vida moldada não pela rejeição, mas pelo propósito. E apenas 6 meses depois, o sol brilhou em um prédio diferente do outro lado da cidade, onde uma multidão se reuniu do lado de fora de uma instalação moderna e elegante para sua grande inauguração, o Harper Wellness Center, onde flores emolduravam a entrada. Os repórteres ajustaram os microfones e a atmosfera zumbia com expectativa pelo que estava prestes a acontecer. E quando Danielle se adiantou para se dirigir à plateia, vestida com um vestido azul marinho que irradiava poder silencioso, ela parecia a líder que havia se tornado, sua voz firme e graciosa, enquanto agradecia a todos os presentes e contava como uma vez lhe disseram que sua língua não era bem-vinda na área da saúde, que sua identidade como enfermeira falante de polonês havia sido considerada uma ameaça ao conforto, e como aquele exato momento despertou uma pergunta dentro dela. E se houvesse um lugar onde a linguagem não fosse uma barreira, mas uma ponte, onde a empatia não fosse um luxo, mas um padrão, e se a própria coisa que a fez ser rejeitada pudesse se tornar a base para algo revolucionário? E com o corte da fita e as portas abertas, os convidados invadiram o interior para descobrir uma unidade médica diferente de qualquer outra, banhada por luz natural, projetada em tons quentes de terra, decorada com sinalização multilingüe e arte de diversas culturas, e composta por uma equipe de profissionais que falavam não apenas línguas diferentes, mas também uma filosofia compartilhada de cuidado centrada na dignidade, compreensão e comunidade. E enquanto Danielle caminhava pelos corredores, pacientes e funcionários a cumprimentavam com respeito e naturalidade, ela não pôde deixar de se maravilhar com a transformação não apenas de um prédio, mas de si mesma. De uma enfermeira, silenciada a fundadora visionária de um espaço onde ninguém jamais seria punido por aceitar quem era. E quando Edward Langston, o homem que uma vez apresentou a queixa que mudou tudo, entregou-lhe uma carta do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, elogiando o modelo do centro, ela soube que havia completado o ciclo, que havia transformado a dor em propósito, que a mesma voz que antes tremia de medo, agora carregava o peso da mudança. E mais tarde, quando a noite caiu e os corredores ficaram silenciosos, Danielle saiu para o jardim, onde havia uma pequena placa embaixo de um banco, de pedra gravada com as palavras para aqueles que foram informados de que eram diferentes demais para se curar. Este lugar é seu. Fale livremente. E sentada ali sob as estrelas, ela se permitiu sentir a gravidade do que havia sido construído. Não por vingança, mas por recuperação. E quando, dias depois, uma avó polonesa gentilmente apertou sua mão, em agradecimento por criar um espaço onde ela pudesse finalmente ser compreendida, Danielle simplesmente sorriu e sussurrou:
Sempre houve espaço. Só precisávamos das chaves. E naquele momento, tudo, a demissão, a chamada, a viagem para Varsóvia, a sala de reuniões, a decisão de recomeçar, tudo se resumiu numa única verdade. Às vezes, a própria coisa que tentam silenciar é o som, que pode reconstruir o mundo. Era uma tarde quente em Los Angeles, do tipo que sugeria a primavera, embora o calendário ainda se agarrasse ao inverno. E dentro de um auditório ensolarado da Conferência de Saúde Comunitária do centro da cidade, fileiras de cadeiras se enchiam constantemente enquanto murmúrios flutuavam pelo ar. Estudantes com cadernos, profissionais de saúde com cordões, enfermeiras aposentadas segurando programas de papel, todos esperando pelo último palestrante do dia. A mulher cuja história viajou silenciosamente por continentes e manchetes semelhantes. Seu nome se tornou um símbolo de revolução silenciosa, em um campo frequentemente governado pelo silêncio e pela mesmice. Danielle Harper, agora fundadora do Harper Wellness Center, subiu calmamente ao palco. Sua presença era uma mistura de graça e convicção. E quando as luzes diminuíram, ela ficou atrás do pódio observando a multidão. Não para impressionar, mas para conectar sua voz suave, mas firme, quando ela começou. 1 ano atrás, fui demitida de um hospital que eu amava, ela disse, sem drama, apenas a verdade. E o quarto parou, inclinado em meu crime, falando com minha mãe em polonês. Minha língua. Nossa língua. A única maneira que ela sabe entender o mundo. E por um momento, o eco daquele antigo quarto de hospital retornou não em som, mas em memória, na vulnerabilidade silenciosa de uma filha atendendo ao chamado de sua mãe logo após verificar os sinais vitais de seu paciente, lembrando-a de tomar sua medicação para o coração, comer algo quente para descansar. E atrás dela, enquanto ela continuava, a tela piscava e ganhava, vida com imagens de sua jornada. Um flashback daquele momento no quarto do hospital. A maneira como seu paciente Edward Langston observou silenciosamente, sem dizer nada, apenas para registrar a reclamação que lhe custou tudo. E, no entanto, não havia amargura em sua narrativa, apenas clareza. Eles me disseram que isso deixava alguém desconfortável. Ela disse com um leve sorriso irônico, como se o amor em outra língua pudesse ameaçar a cura. E houve uma longa pausa, onde ninguém se moveu, onde o peso das palavras se assentou sobre a sala como poeira, capturando a luz. E então veio a reviravolta, o ponto de virada em sua história, que sempre deixava as pessoas atordoadas, o que eu não sabia. Então ela disse, seu tom, mudando suavemente, era que o homem que fez aquela queixa não estava ofendido. Ele estava desesperado. A próxima imagem preencheu a tela. Danielle em seu apartamento, olhando para o telefone em descrença enquanto a voz de Edward falava na linha revelando que ele precisava dela. Não a puniu por malícia, mas manobrou sua vida para abrir espaço para outra coisa. Um acordo internacional. Uma oportunidade de bilhões de dólares e sua voz, sua herança, seu conhecimento de polonês era a chave que faltava. E, de repente, a história mudou não para a vitimização, mas para a recuperação. Ele me ofereceu os 50 milhões de dólares para ir para a Polônia, ela disse. E uma pequena onda de suspiros percorreu a multidão, embora muitos já soubessem que essa parte era verdadeira. Um tradutor para um acordo que mudaria a cara de sua empresa para sempre. E novamente a tela mostrou cenas de Varsóvia, o jato particular, a manhã fria em que ela pisou na pista, as conversas no banco de trás de um sedã preto passando pelo rio Vístula, os nervos em seu peito naquela noite enquanto ela olhava para o horizonte brilhante da janela do hotel, imaginando como uma língua que antes era uma desvantagem agora era a própria ferramenta para abrir portas. Mas não era apenas a linguagem, continuou Danielle. Era entender os tons de leitura, navegar pelas nuances culturais, saber quando fazer uma pausa,
Quando reformular? Quando não dizer nada? E então a imagem na tela mudou para aquela elegante sala de reuniões de Varsóvia, onde Edward estava sentado cercado por investidores internacionais e Danielle ao lado dele, calma e equilibrada, traduzindo não apenas palavras, mas também o significado, decodificando a tensão, oferecendo contexto onde o literal falhou. E quando o acordo final foi assinado e a sala explodiu em aplausos, não foi apenas o triunfo de Edward, mas o dela também, porque sem ela, tudo teria sido desfeito. Mesma coisa pela qual fui punida. Ela disse agora, olhando para a multidão, tornou-se meu maior presente. Sua voz não se elevou, não quebrou, ela se manteve firme e clara, não apenas uma declaração, mas um convite. Enquanto ela falava, mais imagens fluíam. Ela retornando para Los Angeles, parada do lado de fora do mesmo hospital que a havia rejeitado, parando apenas por um instante antes de caminhar para frente, não para trás, mas em direção a algo novo. E então veio o corte da fita do Harper, Wellness Center. A visão que ela construiu com suas próprias mãos e a parceria de alguém que, embora pouco ortodoxo, acreditava em seu valor. Ela descreveu os primeiros dias, equipando o centro com enfermeiras multilingües, garantindo que a sinalização aparecesse em todos os idiomas falados nas comunidades vizinhas, projetando clínicas que refletissem as necessidades culturais, treinando médicos não apenas em medicina, mas também em humildade e presença. E lentamente o público viu o que ela estava dizendo, que a cura nunca foi apenas sobre consertar o corpo. Era sobre ser visto, ouvido, compreendido e valorizado quando os pacientes entram. Harper Danielle disse que eles não deixam uma parte de si mesmos na porta. Ela falou então da avó polonesa que chorou ao ser tratada em sua língua nativa após anos de isolamento, do pai sem documentos que recebeu cuidados sem medo, da criança refugiada que riu durante um check-up, porque a enfermeira falou com ele como se fosse um tio de casa. E o auditório ficou em silêncio novamente, mas desta vez estava cheio de algo elétrico. Esperança, talvez, ou a dor do reconhecimento. E Danielle disse com a voz mais baixa. Não estou compartilhando essa história porque sou especial, ela disse. Estou compartilhando porque sei que não sou. E essa foi a parte da conversa que sempre fez as pessoas chorarem. Eu sou uma das milhões de pessoas que foram instruídas a se encolher, a se silenciar, a abandonar o que as torna completas para sobreviver. E seus olhos percorreram a sala, captando vislumbres de lágrimas sendo enxugadas silenciosamente com lenços de papel. Mas sobreviver não é a mesma coisa que viver, ela continuou. E o que o mundo precisa desesperadamente não é mais do mesmo, mas mais do real. E atrás dela começou a montagem final. Imagens dela andando pelos corredores do seu centro, rindo com a equipe, segurando um bebê na maternidade, sentada em uma mesa com uma adolescente recruta do programa de intérpretes, sorrindo suavemente com sua mãe durante o chá. Agora vivendo, mais saudável e mais forte, porque sua filha nunca esqueceu de ligar e então a tela ficou preta, e a única coisa que restou foi Danielle, sua voz firme como pedra. Então hoje estou aqui para dizer, nunca silencie quem você é. E quando a última frase ecoou pela sala, cada pessoa naquele auditório se levantou, uma após a outra, não no ritmo forçado de aplausos educados, mas no tipo de postura lenta e reverente que ocorre quando alguém não apenas disse a verdade, mas a personificou. E Danielle se afastou do pódio com o coração cheio. Sua história não era um final, mas uma porta para outros passarem na tela, enquanto as luzes começaram a diminuir. Uma linha final permaneceu em letras brancas brilhantes, nunca. Silencie quem você é. Pode ser exatamente o que o mundo precisa.